está nos visitando. Se tem alguém aqui, seja bem-vindo também. Vamos continuar essa série. Princípios para combater e vencer a hipocrisia. Está aí. Algumas semanas atrás, essas partes que nós temos visto, baseado em Mateus 23, no ensino do próprio Senhor Jesus, nós já vimos que a hipocrisia é evidente na pessoa que ensina algo oposto ao que faz ou vive. A hipocrisia é evidente na pessoa que impõe regras próprias sobre os outros. Hipocrisia também é evidente na pessoa que vive para impressionar os outros. Também é evidente na pessoa que vive como se fosse superior aos outros. E, na semana passada, vimos que é evidente na pessoa que ensina a própria religião como substituto à sua necessidade de salvação. Vamos ler, não está projetado aí, mas vou ler do versículo 1, novamente, capítulo 23 de Mateus, verso 1 até o verso 15, que é o texto de hoje, o versículo 15. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam seus filactérios e alongam suas franjas, amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está no céu. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Nós falamos semana passada aqui. Esse versículo 14, na verdade, não consta do texto de Mateus, mas no texto de Marcos e de Lucas, ok? E o versículo 15, nós temos o texto de hoje. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Vamos orar. Pai, agradecemos por estarmos na Tua presença, agradecemos por podermos estar aqui, que nosso coração realmente seja grato a Ti, não seja simplesmente algo da boca para fora, mas que possamos refletir nesse culto, naquilo que nós temos cantado aqui, na mensagem que nós vamos ouvir, na assembleia que nós vamos participar também. Tudo isso tem que estar de acordo com a Tua vontade, a Tua palavra, para que o Seu nome seja glorificado, para que nós possamos aproveitar, crescer, termos vidas nesse mundo que faz a diferença, não por quem nós somos, mas pelo fato, pela verdade, de que o Senhor mesmo
Senhor Jesus habita em nós por meio do seu Espírito. Que a gente possa, nesse momento, dedicar nossa mente, nossa concentração, nossa dedicação ao Senhor. Nos ajuda, que a gente possa compreender a Tua Palavra, e não somente sermos ouvintes, mas praticantes daquilo que o Senhor nos instrui, para que tenhamos vidas transformadas, vidas parecidas com o Senhor Jesus. É o que nós te pedimos em nome dEle. Amém. Então nós vamos ver no dia de hoje, conforme a permissão de Deus, que a hipocrisia é evidente na pessoa cuja própria interpretação bíblica produz uma vida antibíblica para si e para os outros. Tem muita coisa em relação a um princípio como esse, mas pelo menos na mensagem de hoje nós podemos ter uma ideia, um norte. Jesus falando no versículo 15, né, que os fariseus eram hipócritas porque eles faziam todos os esforços para fazer com que uma pessoa fosse um prosélito, e uma vez que essa pessoa se tornava um prosélito, essa pessoa então se tornava, a condição dela muito pior, filho do inferno, ele diz aqui, 2 vezes mais do que vós, ok? Para a gente entender um pouquinho, prosélitos eram gentios ou estrangeiros, né? Pessoas que não pertenciam àquelas 12 tribos de Israel, mas que seguiam a religião judaica. Num comentário bíblico, diz o seguinte: os rabinos distinguiam 2 classes de prosélitos. Prosélitos de retidão, que recebiam a circuncisão e se comprometiam em guardar toda a lei mosaica, e cumprir todas as exigências do judaísmo. Esse era um tipo de prosélito. E os prosélitos da entrada, que eram pessoas que habitavam entre os judeus, e mesmo incircuncisos, observavam algumas leis específicas, especialmente os 7 preceitos de Noé, isto é, contra os 7 pecados capitais: idolatria, blasfêmia contra Deus, homicídio, lascívia, roubo ou saque, rebelião contra governantes e o uso de carne com sangue. Então, essas pessoas se tornavam prosélitos, seguidores ali do judaísmo, e Jesus não está repreendendo os esforços para fazer com que pessoas deixem de seguir o paganismo e deixem de seguir a sua idolatria, qualquer religião idólatra, para que sigam a Deus. Não é essa a repreensão de Jesus, do esforço para que pessoas deixem algo errado para seguir algo certo. Lembra que a própria igreja, o início da igreja, lá em Jerusalém, foi iniciada com aquela pregação de Pedro em Jerusalém, na festa do Pentecostes, numa audiência que era lotada de prosélitos do judaísmo. Lá em Atos 2:11 a gente vê isso, e outros trechos também. Então não há problema algum entre uma pessoa querer seguir, sair de algo que percebe que está errado, para seguir algo correto. O que Jesus está repreendendo aqui é a hipocrisia desses fariseus, que justamente ao falarem, ao serem representantes de Deus, falarem no nome de Deus, eles faziam com que pessoas deixassem sua religião enganosa para seguirem uma nova forma de engano, que é justamente uma distorção pecaminosa do que significa de fato seguir a Deus. Então a pessoa saía do fogo para cair na frigideira, certo? Ela saía de uma religião pagã, de rituais absurdos, e agora ela estava seguindo, pelo menos na cabeça dela, agora estou no meio do povo de Deus, do povo judeu, dos israelitas. E o que Jesus está ensinando aqui é que esses fariseus não estavam apontando o caminho para Deus, estavam fazendo com que pessoas seguissem a eles mesmos, porque
todo esse contexto, aqui, essas advertências aqui desses ais, que Jesus está colocando aqui, lembra? Já falamos semana passada, tem a ver com uma interpretação errada, uma interpretação distorcida da palavra de Deus. E a partir de uma interpretação distorcida, você consegue criar qualquer tipo de religião, qualquer distorção a respeito do Evangelho. Ok? Isso tornava essas pessoas duplamente condenáveis, filhas do inferno, que Jesus fala aqui. Por quê? Além do engano que já possuíam nas suas próprias vidas, de seguir uma coisa errada, agora estão afundadas na ilusão de estarem seguindo a Deus, o que as torna ainda mais convencidas, porém enganadas e endurecidas, quanto ao que de fato significa pertencer a Cristo e ter sua vida conduzida por Ele. Percebe como isso é extremamente perigoso, danoso, como a pessoa agora ela entra numa espiral de engano, endurecimento, porque agora ela acredita que ela está andando com Deus. Os hipócritas fariseus e seus prosélitos daquela época equivalem aos falsos mestres de hoje. Quem são os falsos mestres e quais são os seus métodos? O trecho de 2 Pedro 2:1, 1 a 3, na verdade, vamos ver esse trecho, nos explica um pouco sobre isso. A segunda carta de Pedro e a carta de Judas são cartas muito esclarecedoras quanto a caráter, os métodos, as estratégias, os objetivos dos falsos mestres. Você vai perceber, se você fizer um estudo ali, em 2 Pedro e o livro de Judas, de maneira minuciosa, como é que você identifica, o que você percebe na vida de um falso mestre, aquela distorção que ele faz, por que isso faz tanto sucesso, o que ele quer com isso, na verdade. Tem muita coisa nessas duas cartas, né? Vamos ver um pouquinho só aqui na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, de 1 a 3. Então, quem são esses falsos mestres e quais são os seus métodos? Se a gente pensar nesse paralelo em relação ao que os fariseus faziam ali. Então, Pedro escreve: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então, quem são essas pessoas? São pessoas que surgem de dentro da própria igreja. Assim como os fariseus estão ali dentro do povo de Deus, esses falsos mestres surgem de dentro das igrejas cristãs, muitas vezes, que ensinam suas próprias interpretações disfarçadas de ensino bíblico. A palavra que é usada aqui, dissimuladamente, né, significa algo que é ensinado de forma secreta, ou algo ensinado de forma astuta. Querem alguma coisa com isso. Parece o ensino bíblico, usa versículos bíblicos, mas com uma interpretação completamente distorcida, com interesses que eles sabem quais são, e que as pessoas que estão ouvindo não percebem. Mas essa distorção da palavra é a chave, ok? Falsos mestres são os líderes das seitas, por exemplo, que se multiplicam de maneira assustadora. E são também todos os líderes que se dizem cristãos, mas que, assim como os líderes das seitas, distorcem a Bíblia para apresentar um Jesus não bíblico, um evangelho que não salva, e uma vida que não é transformada por Deus, mas que permanece sob sua ira e condenação eterna, a ponto de acontecer a qualquer momento. Por isso que fala, repentina destruição. A Bíblia fala aqui nesse versículo de Pedro, que eles ensinam heresias. Heresias,
a palavra heresias, um dos significados que mais nos ajudam nesse versículo aqui, nesse contexto que a gente está estudando, é entender que são dissensões, né? Dissensões, discussões, falta de unidade, originadas das diversas opiniões e objetivos. Isso está dentro do significado da palavra heresia no Novo Testamento. Aquelas coisas que começam a acontecer, aquelas distorções que causam problemas dentro da igreja, a partir de opiniões dessas pessoas e objetivos que eles têm. A gente acha às vezes que heresias muitas vezes são coisas muito absurdas assim, que nossa, tem também, tem coisas muito absurdas, as seitas propagam coisas que são loucas mesmo, mas, em relação àqueles que estão ainda como líderes das igrejas cristãs, essas coisas vêm de maneira muito sorrateira, um conceitozinho ali distorcido, algo que é meio absurdo, a gente sente ali, peraí, isso não bate muito com a Bíblia, mas, não tem problema, deixa. Isso muitas vezes pode ser ali o início, o embrião, de uma coisa que vai causar muita destruição no meio do povo de Deus. E tem acontecido, se você acompanhar hoje, você vê homens, líderes das igrejas, que ensinaram muita coisa boa no passado. Tem gente que tem comentário bíblico escrito, publicado, que hoje estão renegando aquilo. Tem líderes de igrejas lotadas de pessoas muito famosas hoje, que pregaram, apresentaram o evangelho no passado, e que hoje estão, por exemplo, se desculpando publicamente, por ter pregado a verdade de Deus que eles pregaram no passado, se desculpando por ter apresentado o evangelho, que foi apresentado no passado. Essas heresias destroem. Coisa interessante aqui, nesse trecho de Pedro, afirmar que Jesus os resgatou, não significa que esses falsos mestres sejam de fato crentes. A gente não sabe, chega uma hora que e agora, o que eles são? Porque a Bíblia adverte que esses líderes judeus, descrentes da época ali, e os de hoje também, iriam professar sua fé em Cristo, mas a sua vida negaria a realidade de sua profissão de fé. O trecho de Tito, que Paulo escreve para Tito ali, para colocar em ordem as coisas na igreja ali, e diz o seguinte, Paulo instrui a Tito, olha o que você vai encontrar, naquela época já, começo da igreja, porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos, pessoas que ficam falando muita frivolidade, muita coisa que não tem fundamento na Bíblia, e enganadores, especialmente da circuncisão, aqueles judaizantes que ficavam nas igrejas ali, é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras. Como é que a igreja se reunia naquela época também? Nas casas. Então eles iam ali, nos grupos, que se reuniam, ensinar o que estava errado, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse, cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato, Paulo fala. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Não importa se eles falam que Jesus é o Senhor deles. Como é que a vida deles reflete esse senhorio? Se não reflete, não precisa acreditar nisso não.
Notou o verso 14 desse trecho aí? Que destaca esses falsos mestres como pessoas que ensinam mandamentos meramente humanos, desviados da verdade bíblica. Conceitos que surgem na cabecinha deles. E só porque eles são considerados pastores, mestres ali, as pessoas aceitam como se fosse verdade e não vai na Bíblia ver se é. E é por isso que isso tem propagação, tem sucesso. Heresias destruidoras, percebe? Que Pedro diz, porque conduzem ao inferno. São ensinos religiosos, porém contrários ao Evangelho. O Evangelho consiste em fazer o quê? O Evangelho bíblico consiste em reconciliar o pecador com Deus e transformá-lo à imagem de Cristo. Certo? Reconcilia o pecador com Deus e transforma a vida desse pecador. Agora, os falsos mestres, com as suas heresias destruidoras, são inimigos do Espírito Santo, que é justamente a pessoa da Trindade que vai transformar a vida de um salvo. Apesar de falarem muito do Espírito Santo, e a pessoa da Trindade que é mais usada para confundir a cabeça das pessoas. João 16, 7 a 8 diz, Jesus falou, mas eu digo a verdade, falando do Espírito Santo, eu digo a verdade, convém que eu vá. Deixa eu perguntar, pessoal, está aí fora em pé, se alguém tiver, tem muita cadeira aqui, livre na frente, se não tiver lugar ali, senta aqui por favor, quero que os irmãos assistam o culto em pé. Espírito Santo, Jesus falou do Espírito Santo, mas eu digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, o Espírito Santo, né? Se porém eu for, eu vou-lhe enviarei. O que ele vai fazer quando Jesus enviar o Espírito Santo? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É isso que ele veio fazer, trazer o homem à reconciliação com Deus e transformar a vida dessa pessoa. O Espírito Santo convence sobre o pecado. Não convence? Por isso que a gente está salvo. Heresias destruidoras reinterpretam o ensino bíblico sobre a realidade do pecado. Além de não falar muito do pecado, quando falam, reinterpretam a realidade do pecado. Portanto, o pecador não percebe a necessidade de lidar com sua culpa. Não é bem pecado isso aqui, não se preocupa com o pecado. Ele está falando uma coisa, não esquenta a cabeça não. Pecado, para de falar de pecado. Então o pecador não percebe que está ouvindo essas coisas, não percebe a necessidade de lidar com sua culpa. Como é que eu vou ter culpa se eu não é pecado que eu faço? Percebe como é estratégico isso aí? O Espírito Santo convence sobre a justiça, o texto fala. Heresias destruidoras reinterpretam o ensino bíblico sobre o Senhor Jesus, que é quem traz a justiça de Deus para o pecador. Ele é o justo, portanto o pecador não percebe a necessidade de ter um compromisso exclusivo com Cristo, uma fé salvadora. Não adianta abraçar Jesus e continuar abraçando tudo que está na tua cabeça. Não adianta abraçar Jesus e querer também abraçar, isso aqui, eu gosto disso aqui, eu gosto desse pensamento aqui, dessa doutrina, dessa ideologia, dessa psicologia, o que quer que seja isso aqui, porque isso me ajuda a quê? A ser aceito por Deus de que forma? A ter vida transformada de que forma? Ajuda isso aí. O Espírito Santo convence que é necessário arrependimento, é necessário assumir um compromisso de entregar sua vida a Cristo, de crer somente no que Jesus fez, que isso é suficiente, e somente isso traz o pecador para Deus. Mas as heresias vão apresentando, Jesus é legal, Jesus é bom, mas podemos agregar isso aqui, Jesus precisa de uma força, precisa de uma ajuda aqui, mas só Jesus não vai dar conta,
Você precisa fazer algumas coisas também para você ser salvo, ou para se manter na salvação também. Depende de você também. O Espírito Santo convence sobre a justiça ainda, né? Heresias destruidoras reinterpretam o ensino bíblico, reinterpretou sobre a questão da fé salvadora, e reinterpreta sobre a necessária transformação de vida a partir do seu compromisso com Cristo. Essas coisas são dissociadas. Eu creio no Senhor Jesus, Ele é o meu Senhor, mas Ele não pode mexer na minha vida. Ele não vai fazer Ele não vai mandar fazer o que eu devo fazer. Creio em Jesus, eu estou salvo, é muito bom, mas a vida do caboclo lá não muda. Como que isso pode ser salvação? Se Jesus, se o Espírito Santo veio para transformar, como é que essa pessoa pode descansar que é salva? Ela professa uma fé, lembra, Tito, eu te leu lá, mas as suas obras negam a sua fé professada, porque não bate, a vida não está sendo mudada, coisa nenhuma. Ela não quer isso, não é ensinado isso. Ela acha que pode viver como ela bem entende, ela define para si mesma como ela vai viver. Não, mas eu sou crente, eu sou cristão, mas eu vivo como eu quero. 2 Coríntios 5 fala que Jesus morreu justamente para nos livrar daquela vida que a gente vivia para si mesmo, e agora viver para Ele. Isso é o Evangelho que salva. Como é que pode uma pessoa acreditar que Deus agora me salvou e eu continuo vivendo do mesmo jeito? De onde que Evangelho desse é bíblico? Não transforma. Deus ama você como você é e quer continuar você bonitinho como você é. Então para que foi até o Senhor Jesus? Deu uma ajudinha só, deu uma limpadinha ali, uma lustrada no meu caráter. Quando esse ensino destruidor aqui reinterpreta a necessidade de transformação de vida a partir do momento que você tem um compromisso com Cristo, e toma cuidado, não é para você ter um compromisso com Cristo, é a partir do momento que você crê nele, aí sua vida vai ser transformada. Não é fazer um monte de coisa para ter um compromisso com Cristo, é o contrário, né? Você crê em Jesus, porque você se vê como um pecador que não pode fazer nada para mudar a sua vida, e que cada dia a sua vida continua ofendendo a Deus e acumulando ira para a sua própria vida. E quando você crê desesperado nisso, aí Jesus passa a ser o seu Senhor, Ele começa a mudar tudo lá dentro, que você acredita, um monte de bobeira que a gente tinha na cabeça, né, um monte de futilidade que a gente se apoiava para viver, opinião de um monte de gente pecadora também, que a gente se apoia. Ele começa a mudar tudo isso, e o fruto começa, nossa, a pessoa está mudando, ela era assim, agora está ficando diferente, o valor dela mudou, o que ela quer mudou, ela tem segurança da sua vida com Deus, a sua vida está sendo transformada, as pessoas veem isso, né? Quem furtava não furte mais, quem mentia não mente mais, sabe, é isso que acontece, começa a pagar o preço de ser fiel a Deus, mesmo que sofra consequências por causa disso. Por quê? Porque ela confia em Deus, a vida dela está garantida, ela tem segurança nisso aí. Mas quando isso não é pregado, né, o pecador não percebe a necessidade de mudança em sua vida e não adquire esperança. O que o pecador precisa? Ele precisa ter esperança todo dia de que ele vai mudar. Porque o que adianta ele, eu creio em Jesus, e não muda? Como? Para que serve? Jesus veio para tornar a gente parecido com Jesus. Só vai ter um jeito de acontecer isso aí, mudando muito tudo que eu sou e o que você é. Não é assim? O Espírito Santo também convence sobre o juízo. Jesus falou, heresias destruidoras reinterpretam o ensino bíblico sobre o juízo de Deus. Não, Deus não vai julgar não, pode ficar tranquilo, isso não vai acontecer. Portanto, o pecador não percebe a necessidade urgente de se arrepender, antes que enfrente a condenação eterna.
Ele vai caminhando para o juízo, lá, feliz, assoviando, né? Nossa, agora estou com Jesus, agora estou no povo de Deus. E não percebe o que está acontecendo? Ele está indo para o inferno, e do inferno para o lago de fogo eterno, e não vai voltar mais para trás. É isso o que essas pessoas fazem, ao distorcer, ao reinterpretar o ensino da palavra. Tornam seus prosélitos 2 vezes mais condenados do que elas mesmas. Quem são os seus seguidores? Qual o seu caráter? Versículo 2 de Pedro diz: e muitos são as suas práticas e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Prática libertina tem a ver com vida dissoluta, repetidos atos de lascívia e um monte de outros pecados agregados nisso aí. É o trecho que está na primeira carta de Pedro, porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios. É assim que a gente vivia antes, basta, chega, foi suficiente, vamos abandonar isso aí. Andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Borracheira é um monte de palavra ruim, um monte de porcariada que a gente vive, está atrás, aprova, curte. Falou assim, basta isso aí, isso é vida de descrente. Aprovar o que não presta, aprovar o que Deus reprova. Isso é uma vida de querer não ser transformado. Cuidado. Você pode estar achando que está no Jesus certo e vai encontrar o inferno certo. Não é Jesus, você vai ver lá não. Eles têm poucos seguidores? Muitos. Eu acho engraçado, às vezes, conversar com certas pessoas que se apoiam em assim, não sei, mas como é que isso pode estar errado? Aquela igreja é grande. É mesmo? Nossa! Quando eu olho esse trecho aqui, eu tenho a resposta. Como é que isso pode ter errado? Só porque tem muita gente seguindo, pessoal. A Bíblia fala, não é só nisso, que muitos seguiriam as suas práticas libertinas. Pessoal, câncer também cresce. E é doença, é coisa ruim. O que é mais fácil? Pessoas acertarem com o caminho estreito ou com o caminho largo, Jesus falou. Uma bobeira assim de interpretar, né, que não, só porque tem gente lá dentro, significa que tem crente lá dentro vivendo como crente? É justamente a distorção da verdade de Deus que gera muitos seguidores para essas pessoas. Muitos imitam as suas práticas lascivas, porque é exatamente o que o seguidor quer. A pessoa está vivendo assim, aí alguém fala, olha, dá para seguir Jesus vivendo assim. Ué, o que a pessoa vai querer? Ela vai querer isso aí, pô. Todo pecador com o coração corrupto que possui, eu, você, todo mundo, quer viver para si mesmo, não é verdade? Com o coração que a gente possui, o que eu quero é viver do jeito que eu quero, na minha cabecinha aqui. E se eu puder ter a suposta aprovação de Deus para isso, isso me faz sentir melhor. Não faz? Poxa, olha, todo mundo está vivendo aqui também, poxa, aprovando o meu estilo de vida. Que bênção, que legal. Líderes estão aprovando o meu jeito de viver. E daí? Vê se o que eles estão aprovando está aprovado pela palavra de Deus. Se não tiver, você pode estar sendo enganado pelo seu coração e por essas pessoas também. Hoje aqui em Campinas, está
está acontecendo a parada gay, aqui, ironicamente reunidos ali no Palácio da Justiça, ali em Campinas, de maneira irônica, né? Alguns ali querem deixar aquela vida, e não sabem como. Outros, talvez, rasguem a Bíblia como forma de afrontar a Deus, mas aqueles que apoiarão uma vida fora do que Deus estabeleceu, distorcendo a sua palavra. Eu li essa semana num site de uma igreja, que eu vou falar daqui a pouco, evangelizando, vão lá para evangelizar com falso evangelho. Que igreja que falou isso aí? Quer dizer, igreja, né? É o que eu estou dizendo aqui nessa mensagem. Chama Comunidade de Refúgio aqui em Campinas. É o que é chamado hoje em dia de igreja inclusiva. Quando você lê isso aí, existe Bíblia inclusiva agora e igreja inclusiva. Sabe o que é isso aí? Sabe o que é? Desculpa. Heresia. São igrejas que estão evangelizando. Está escrito isso. Eles vão evangelizar ali hoje, que significa falar para as pessoas, dentro daquela parada LGBTQIA+, e que fosse acontecendo isso aí, que eles vão ser aceitos por Deus vivendo desse jeitinho aí que eles estão vivendo. Isso aqui eu peguei no site da sede lá em São Paulo, que duas chamadas pastoras, né, que são casadas entre si, quer dizer, não é casamento, né, relacionamento de lesbianismo, está escrito no site lá, Comunidade Cidade de Refúgio, sede internacional, nasce no ano 2011, no mês de junho, na cidade de São Paulo, num dos pontos mais conhecidos do estado. A época do seu nascimento evidenciou-se a existência de outras denominações inclusivas. Contudo, as pastoras Ana Roder e Rosânia Rocha, Deus havia dado um direcionamento para o qual ambas disseram sim. E então foi gerada em seus corações a igreja. Isso é verdade. Como resposta de Deus à nossa geração, a CR sempre desejou alcançar aqueles que se sentiam excluídos, rejeitados em suas igrejas de origem em razão da sua orientação sexual, ou por qualquer outro motivo que fosse. Estas mesmas pessoas estavam impedidas de servirem a Deus em seus ministérios, e este papel resgatador da CR tem sido cumprido ao longo dos anos. E aqui em Campinas tem uma sede agora também. Estão lá, evangelizando. Essas pessoas que se dizem conhecer a Jesus, mas o negam por suas práticas de vida, representam hoje a mesma coisa que Jesus falou dos fariseus lá. Tornando duplamente filhos do inferno um monte de gente que estavam pensando até em sair. Ao serem considerados representantes de Deus e seu evangelho, sua distorção na Bíblia e o escândalo produzido em suas vidas faz com que o caminho para Deus seja difamado, desacreditado, zombado entre aqueles que ainda não conhecem a Deus. Parece, quando você ouve uma coisa, parece que é tudo a mesma coisa. Romanos diz isso aí, falando dos judeus daquela época. Se porém tu que tens sobrenome judeu, repousas na lei e te glorias em Deus, que conhece a sua vontade e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia de cegos, luz dos que se encontram nas trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma de sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outra e não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não deve se cometer adultério e cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. E pessoas acham que uma igreja inclusiva dessa aí é igual a igreja evangélica, a igreja que segue o Senhor Jesus. E a gente tem que ficar se explicando depois, não é. Muito tempo, por muitas vezes tinha que explicar para uma pessoa da minha família que eu não era pastor da Igreja Universal do Rio de Janeiro, porque eu achava que era da Universal. Não, mas é aquela igreja lá, pois não é, uma coisa tem nada a ver com a outra. Porque hoje em dia, o que aparece na mídia é isso aí. E finalmente, quais são as suas intenções e seu destino? 2 Pedro, também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para ele o juízo lavrado a longo tempo não tarda,
e a sua destruição não dorme. A última página aqui da minha mensagem não está aqui, mas tudo bem, está em branco. O que ele está dizendo aí é que essas pessoas têm uma intenção. A intenção é a avareza. É usar, é mastigar as pessoas. Elas querem usar o que as pessoas têm e são para atingir os seus objetivos. Consumir as pessoas para ficarem ricos, para terem uma vida de acordo com os padrões desse mundo, os mesmos valores, alcançar a mesma proeminência que o mundo aplaude. É isso que elas fazem com palavras. Por que palavras fictícias? Significa distorção da palavra de Deus. É isso que elas querem fazer. É por isso que elas fazem o que fazem. A avareza é tentar usar tudo e todos para eu viver do meu jeito, alcançar as minhas coisas mais perversas que tem na minha cabeça, alcançar os objetivos mais imundos que tem no coração. E eu vou usar aquilo em nome de um evangelho aí, em nome de uma falsa pureza, de experiências absurdas. E isso começa às vezes, pessoal, distorcendo um princípiozinho bíblico, de nada que a gente acha. Ah, não é bem assim, sabe? O motivo de quem distorce um princípiozinho bíblico, que parece bobinho, e de quem cria uma seita destruidora como essa, é o mesmo no coração. Procurar viver para os seus desejos, para as suas coisas perversas lá dentro. É o mesmo objetivo. Tentar manipular as pessoas com palavras. Não é bem assim, não precisa ser radical não segue isso aqui não. O que o cara está falando lá não é bem assim. Só que não mostra na Bíblia o que é. Porque se for para a Bíblia, não acha o jeito que tem lá para viver. O jeito que a pessoa está tentando aprovar na vida dos outros. Não vai achar. Mas não é bem assim. Vamos viver aqui, Lembra essa proposta? A primeira pessoa que fez essa proposta foi quem? Lá no Jardim do Éden, pessoal. Não mudou nada, é a mesma estratégia, ela funciona, ela é boa. Não é bem assim. É mesmo? Então como é que é? 2 Pedro não está aí, ou está? Não, está aí sim. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. Presta atenção aqui, porquanto proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Prometendo-lhes liberdade, né? Não, olha, a gente é livre, sabe? Olha, não precisa seguir isso não. Isso é uma questão de liberdade, é uma questão de consciência, viu? Deus não falou sobre isso não na Bíblia. Deixou a gente no vácuo para fazer de que a gente quer. Prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Por quê? Porque cachorro e porco não é ovelha, é só cachorro e porco mesmo. A natureza é essa aí. Você pode lavar, dar banho, dar comidinha nova, ele não quer, ele quer sujeira. Porque é isso que é a sua natureza não regenerada por Deus.
Compromisso é o mesmo. Se comprometa a estudar e estude. Por exemplo, o material Evangelho, que a gente desenvolve aqui na igreja, Vida Nova, Manual de Autoconfrontação, especialmente sua Bíblia, Carta aos Romanos, Carta aos Efésios, com a finalidade de estar pronto para responder a todo aquele que pedir para você explicar a razão da sua fé, razão do seu amor, por que você vive desse jeito, razão da sua esperança, o que você quer ao viver como Deus quer que você viva. E peça a Deus a oportunidade de explicar o Evangelho a alguém essa semana. Conversa com essa pessoa. Fala, você tem certeza que a vida que você está vivendo é o que devia estar acontecendo? Tem certeza que você está bem perante Deus, nos critérios de Deus? Explica para essa pessoa como ela pode ter isso aí. Amém? Senhor, agradecemos, porque se não fosse o Senhor e Tua Palavra, nenhum de nós aqui teria a condição mínima de discernir o erro da verdade. É o Senhor que nos salvou, o Senhor que nos deu o Teu Espírito, para continuarmos tendo discernimento, para continuarmos vivendo para o Senhor, não para nós, ajudarmos pessoas a serem livres das trevas, as trevas do seu coração e as trevas do coração daqueles que querem enganá-las. Pedimos que o Senhor preserve cada vida aqui, Pai, que Te conhece, a viver uma vida de acordo com a Bíblia, a na dúvida optar pela liberdade de Te obedecer, de se submeter, de buscar fazer a Tua vontade, custe o que custar, para sermos transformados, Senhor. E se alguém aqui ainda não está dentro dessa vida que o Senhor propõe, eu peço que o que foi falado aqui esteja falando ao coração, a pessoa possa estar refletindo e confiando na vida maravilhosa que o Teu Filho tem à disposição daqueles que creem nele, uma vida nova, uma vida limpa, uma vida que não é perfeita ainda, mas que até quando peca, tem o Teu consolo, tem o Teu amparo, tem a Tua direção, e pode recomeçar para continuar vivendo dentro da Tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor é o nosso Salvador e Senhor, e nós precisamos de Ti, para aprender a pensar, e a viver, e a propagar a Bíblia, em nome do Senhor Jesus.